Votamos hoje o último orçamento do Estado de uma legislatura que permitiu inverter a intensificação da exploração e liquidação de direitos que PSD e CDS tinham em curso e projetavam ampliar. Não foram só estes dois partidos que foram derrotados. Com eles foi desmentida a ideia de que ao país apenas restava o caminho do empobrecimento dos trabalhadores e do povo. Derrotados também os que convocaram todos os demónios das opções únicas. Os que pressionaram, chantagearam, a partir de fora, mas também de dentro, sobre cada medida de inversão do caminho de empobrecimento. Os que fizeram da intriga, da amalgamação, de tudo, para tudo confundir e para que tudo ficasse como antes planeavam. Aliás, foi ver PSD e CDS, no debate deste orçamento, a exercitar a sua demagogia, a propor mundos e fundos que no passado recente negaram, na esperança vã de que os mais distraídos se esqueçam do que representam. Um exercício pouco consistente, até porque em momentos decisivos deste debate, PSD e CDS foram a mão protetora do Governo da sua fixação numa trajetória do déficit que voltou a não permitir os níveis de financiamento e de investimento que o país precisa. Quando foi preciso, lá estiveram PSD e CDS a dar o jeito ao Governo. Defender, repor e conquistar direitos afirmou-se como um fator de crescimento económico e de elevação das condições de vida, limitado e insuficiente, é certo, porque a resposta aos problemas que o país enfrenta não é compatível com os constrangimentos que o Governo do PS impõe a partir das suas opções e compromissos com o grande capital, o euro e a União Europeia. Não desvalorizamos os avanços alcançados, inseparáveis da luta dos trabalhadores e da intervenção do PCP. Não desvalorizamos o que se repôs e conquistou, o que foi consolidado nestes últimos 3 anos. Foram repostos salários, pôs-se fim aos cortes nas pensões, promoveu-se o seu aumento, tal como o abono de família, do apoio às pessoas com deficiência e aos desempregados. Valorizaram-se as longas carreiras contributivas, avançou-se para a gratuitidade dos manuais escolares, foi reposto o direito ao pagamento por inteiro do subsídio de Natal, foram repostos os feriados roubados, na administração pública foram repostas as 35 horas, o direito à progressão na carreira, tomadas medidas de combate à precariedade, reforçou-se a ação social escolar, a contratação de funcionários nas escolas, foi possível reduzir taxas moderadoras, alargar a contratação de médicos e enfermeiros, reduzir os custos com medicamentos, fixar compromissos para a construção de novos hospitais. Foi possível assegurar a gratuitidade do acesso aos museus aos domingos e feriados e o reforço do apoio à criação artística. Aliviou-se o IRS sobre os rendimentos do trabalho e os mais baixos rendimentos. Reduziu-se e eliminou-se o pagamento especial por conta que pesava sobre as micro, pequenas e médias empresas. Reduziu-se o IVA da restauração. Foi possível assegurar o apoio à agricultura familiar, a redução de custos dos combustíveis para agricultores e pescadores, medidas de valorização do pescado e dos rendimentos dos pescadores, entre outros. Cortaram-se benefícios aos fundos imobiliários. Passou-se a tributar o património imobiliário de valor mais elevado com a introdução do adicional do IMI e aumentou-se a tributação sobre os grandes lucros por via do aumento da derrama do IRC. Passos tímidos, na hora de taxar com eficácia o grande capital que, mesmo assim, encontraram resistência, como aliás se provou com a decisão de anteontem de não aprovar um novo escalão da derrama para empresas com lucros de muitos milhões. Registramos que este Orçamento do Estado para 2019 tenha dado novos passos positivos, a gratuitidade dos manuais escolares em toda a escolaridade obrigatória, um novo aumento extraordinário de pensões de reforma já em janeiro, novos avanços no abono de família e no abono pré-natal, a redução do valor das propinas e o alargamento do complemento para alojamento de estudantes com bolsa, a redução do IVA na cultura, o novo passo no regime de reformas antecipadas para longas carreiras, a perspectiva aberta de redução significativa nos preços dos transportes públicos, a eliminação do pagamento especial por conta para os pequenos e médios empresários, a majoração do abono de família até aos 6 anos e o alargamento do abono pré-natal do 4º escalão, o início da construção de uma rede pública de apoio a cuidadores informais. Sim, o caminho da defesa e valorização dos direitos é o caminho que é preciso percorrer e alargar para dar resposta aos problemas nacionais. Mas os avanços alcançados não devem iludir o que se deveria ter feito para ir mais longe.
Não ignoramos que o Governo e o PS não quiseram adotar o que deixaram por cumprir ou mantiveram adiado. Ao contrário do que é afirmado, responder plenamente aos problemas do país, vencer déficits estruturais e assegurar o desenvolvimento não são objetivos que possam ser alcançados com o país amarrado às orientações e imposições da União Europeia, submetido aos constrangimentos do euro, das suas regras, da governação económica, dos semestres europeus, dos vistos prévios de orçamentos, dos programas de estabilidade, todos cada vez mais constrangedores e insistindo em manter opções de redução do déficit desligadas das necessidades do país. Cada décima hipotecada, a redução forçada do déficit são milhões retirados ao investimento, ao financiamento dos serviços públicos, ao apoio à produção e ao combate às injustiças e desigualdades sociais que se mantêm enormes. A resposta aos problemas do país não se faz com uma política de recusa da superação dos constrangimentos, de uma dívida pública sufocante e insustentável. Não se faz com uma política que opta por continuar a drenar centenas de milhões de euros de recursos públicos para o setor financeiro, tal como opta para não enfrentar o capital monopolista, seja pela recusa da reversão das PPPs, seja pela manutenção dos domínios dos grupos monopolistas em setores estratégicos da economia. Uma situação que conduziu ao crescente domínio do grande capital e, sobretudo, estrangeiro sobre a economia do país, que leva a uma permanente saída de milhares de milhões de euros para o estrangeiro em pagamentos de dividendos, em prejuízo do investimento do país. Domínio que conduz à manutenção de profundas injustiças sociais. A situação de distribuição da riqueza no nosso país é reveladora. Em 2017, os salários apenas representavam 34,6% nessa distribuição e os rendimentos do capital acumulavam 41,6% dessa riqueza. Uma situação que mostra que não basta fazer crescer a economia, que ainda estamos muito aquém na concretização de uma verdadeira política de valorização do trabalho e dos trabalhadores. A sua concretização exige a valorização dos salários, o direito à estabilidade e segurança no emprego, o decisivo combate à precariedade e à desregulação dos horários de trabalho, à eliminação das normas gravosas da legislação laboral. Portugal precisa de elevar a um outro patamar a resposta aos seus problemas de fundo e isso exige outra política. Por isso, a questão crucial que está colocada é da construção de uma política alternativa, liberta das opções que têm estado na origem dos problemas e na sua acumulação, com a mesma convicção que nos leva a não desperdiçar nenhuma oportunidade para dar resposta às aspirações dos trabalhadores e do povo. O PCP afirma que a construção de um Portugal com futuro, justo, desenvolvido e soberano é inseparável de uma alternativa patriótica e de esquerda. Disse. Muito obrigado.